E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tá tudo belezinha? Graças a Deus. Eu quero começar aqui uma série de algumas explicações do audiovisual que às vezes a gente não sabe. E uma coisa bem interessante que eu vejo algumas pessoas usar de maneira errada, e isso me causa um certo desconforto. Então, eu tive a ideia de fazer algumas séries, alguns vídeos explicando alguns significados do audiovisual. Isso pode ser no cinema, na televisão, qualquer campo que faz parte do audiovisual. E para começar essa série, eu quero explicar para você o significado real de gap. Eu sei que você já viu empresas com nome de gap, marca de roupa com nome de gap, agências, enfim, qualquer coisa, algumas coisas que tem esse nome gap. Mas você sabe o significado real desse nome? O que quer dizer gap? Vamos lá. Gap nada mais é do que um espaço, um intervalo, ou uma brecha, um campo vazio, uma lacuna entre um objeto e outro. Vou dar um exemplo para você do gap de espera. Você vai ter alguns dias de uma gravação entre a outra, então temos aí um gap de espera. Vamos ter um tempo para até a próxima gravação. Então, se você pensa, pô, um intervalinho aí, vamos ter uma gravação 9 horas da manhã e depois a gente só volta para uma noturna às 17 horas. Então, nós temos um gap de espera nesse momento. Pô, o gap do áudio pode ser uma falha de áudio. Às vezes o cara fez uma gravação e ela teve um espaço ali muito indesejado, que não é necessário. Então, você precisa consertar esse gap. Pode ser uma falha, um espaçozinho que se transformou uma falha de um produto, de uma gravação, seja de música ou de uma fala, enfim, qualquer coisa que tenha a ver com áudio. Então, o gap quer dizer esse intervalo, esse espaço, esse silêncio entre um áudio e o outro, que normalmente acontece por falha, então precisa corrigir. E às vezes gap de cena, às vezes uma fala, ela ficou um espaço muito grande entre uma fala e outra. Às vezes as pessoas usam como ritmo, como dinâmica, mas o certo mesmo, quando tiver um gap na fala, é um espaço, é um intervalo que ficou muito chato. Às vezes a fala fica muito lenta, fica uma coisa sem dinâmica, fica uma parada meio cansativa. Então, temos um gap nessa fala, então precisamos consertar esse gap. São coisas simples, coisas fáceis, mas que eu tenho certeza que muitas das vezes a gente não sabe o real significado de cada expressões do audiovisual, seja do cinema, da TV, jornalismo, enfim, tudo que envolve o audiovisual, televisão, ele tem as suas expressões que eu sinceramente acho que devia ser mais simplificado, mas são os códigos, né, que as pessoas usam, né, para deixar a parada mais profissional. Então usam alguns termos que nem todo mundo sabe. Eu falo que são códigos de segredos, né? Já viu? A gente tem um amigo, a gente tem os nossos códigos que a gente se fala sem que as outras pessoas percebam. Então isso também se aplica nas profissões. Tem algumas expressões que as pessoas falam, não, é porque são expressões profissionais, são expressões técnicas que tem que ser usadas, quando na verdade pode simplificar, ser mais popular, mas para que outras pessoas não entendam e passa essa intenção de que você sabe muita coisa, que você estudou, você está preparado para isso. Então eles usam algumas expressões, alguns termos que realmente parece ser totalmente coisa muito difícil de entender, quando na verdade são apenas expressões para definir algumas coisas muito populares. Então eu entendo. Para terminar o vídeo, para ficar um vídeo muito longo, gap nada mais é do que espaço, intervalo, lacuna, buraco, vazio entre um objeto e o outro, entre um tempo e o outro. Ela cabe tanto para sons, como também para tempo, quanto para cenas, quanto para vídeos, né? Então, se você quer falar sobre um espaço, tem um espaço muito grande aí, é um gap. Ele pode ser intencional, mas também pode ser uma falha. No caso de música, de áudio, né? Ele pode ser uma falha nesse gap. Então, gap nada mais é do que espaço. Bom, esse foi o nosso primeiro vídeo dessa série. Espero que você goste.
Se realmente quer uma continuidade em outras expressões, você pode deixar no comentário algumas ideias, algumas dúvidas que você tem. E curta, comenta, compartilha, para que a gente possa ter mais vontade de fazer outro. E já vou ser sincero, se não der ibope, paro por aí e comento outros assuntos, porque a ideia do canal é mostrar aquilo que o povo quer ouvir, tá bom? Que Deus abençoe, até a próxima.